Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco preside missa de exéquias e sepultamento de Bento XVI, Papa Emérito. No Brasil, Núncio Apostólico celebra missa em sufrágio da alma do Papa alemão. Fundação João Paulo II tem novo presidente. Ao assumir o Ministério de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet afirma política fiscal como prioridade para as políticas sociais. Em Curitiba, a instituição centenária leva esperança à população com atendimento na área da saúde pediátrica. Exposição une lazer e conhecimento para promover preservação do meio ambiente. Ação solidária na educação. Instituição sergipana oferece aulas gratuitas de música a crianças e adolescentes de escola pública. E o testemunho de um padre que aprendeu com Monsenhor Jonas Abib o jeito contagiante de acolher os fiéis e evangelizar. Você sintoniza a Canção Nova, TV de inspiração católica. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Depois de ser velado por 3 dias por fiéis e peregrinos que se despediram de Bento XVI, o Papa Francisco presidiu no Vaticano a missa de exéquias e o sepultamento do Papa Emérito. O corpo do Papa alemão foi sepultado no antigo túmulo de João Paulo II, cujos restos mortais estão expostos na parte superior da Basílica São Pedro. O mundo voltou seu olhar para o Vaticano. Na manhã fria desta quinta-feira, milhares de fiéis participaram da Missa das Exéquias de Bento XVI. Autoridades religiosas, civis, chefes de Estado, delegações oficiais da Itália e da Alemanha, país do Papa Emérito, estiveram presentes na Praça São Pedro. Cerca de 50 mil pessoas de várias partes do mundo vieram rezar e se despedir de Bento XVI. Além do cardeal decano Giovanni Battista Re, outros 120 cardeais, 400 bispos e quase 4.000 sacerdotes se uniram ao Papa Francisco na celebração. Cerca de 1.000 jornalistas de diferentes nacionalidades registraram um momento histórico. Em 1802, ocorreu o último funeral de um papa celebrado pelo seu sucessor. Após a morte de Pio VI em 1799, que faleceu no exílio em Valência, prisioneiro de Napoleão, seus restos mortais foram trazidos a Roma 3 anos depois e assim foi realizado um funeral solene celebrado por Pio VII. Ao som dos sinos e, em seguida, de aplausos, o caixão do pontífice foi introduzido na Praça São Pedro. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Com estas palavras de Jesus no alto da cruz, Francisco deu início à homilia. Explicou que o último suspiro de Cristo confirmou que foi a sua vida, uma contínua entrega nas mãos do Pai. Apacentar significa amar. E amar também é estar pronto para sofrer, dar às ovelhas o verdadeiro bem, o alimento da verdade e da palavra de Deus, alimento da sua presença, afirmou o Santo Padre. Em preces por Bento XVI, disse aos fiéis: Vogliamo, come comunità eclesiale, queremos, como comunidade eclesial, confiar o nosso irmão nas mãos do Pai, que estas mãos misericordiosas encontrem a sua lâmpada acesa com o óleo do Evangelho, que difundiu e testemunhou durante a sua vida. testimoniando durante la sua vita. Após a missa, o pontífice foi sepultado no antigo túmulo ocupado por João Paulo II, na cripta destinada aos papas na Basílica de São Pedro. O corpo do Papa Peregrino esteve no local até maio de 2011. Nesta data, a urna com os restos mortais de João Paulo II foi novamente exposta na Basílica de Roma, depois da beatificação presidida por Bento XVI. Vamos conhecer agora a história de uma freira carmelita que viveu uma bela experiência com Bento XVI e recebeu uma grande graça.
2010 foi um ano de grande surpresa para esta irmã carmelita. Eu tive a graça, junto com a minha fundadora, de participar da audiência geral com o Santo Padre. Foi uma surpresa para mim naquele momento, porque eu tinha recentemente sido operada de um câncer no cérebro e o Santo Padre tinha rezado numa minha fotografia que as nossas irmãs tinham levado para ele. Ao se encontrar com Bento XVI, Papa da época, as palavras do pontífice confirmavam a graça que a irmã e as demais religiosas muito pediam, a cura do câncer. E quando chegamos diante dele, a nossa fundadora contou para ele que era aquela irmã que ele tinha rezado e que eu tinha feito a cirurgia há pouco tempo. Eu acho que era um mês mais ou menos que eu tinha feito a cirurgia. Quando ele me olhou, me abençoou e rezou, né? E ele disse, é um vero milagre, um verdadeiro milagre, né? Eu lembro essas palavras nítidas na minha mente hoje, né? Nesses dias que estamos vivendo esse luto, né? Da perda do Papa Emérito, mas também com a certeza que ele é um novo santo, mais um santo para a nossa igreja, né? As virtudes de Bento XVI para esta irmã são sinais concretos da santidade. Esse Papa que tanto nos ensinou a humildade, tanto nos ensinou o silêncio e que viveu no escondimento e no amor a Cristo e a sua igreja até o fim. E hoje, nesses dias, né, vivendo toda essa experiência aqui em Roma, de poder visitar o corpo dele, poder rezar diante do corpo dele, foi para mim um relembrar e um reviver esse momento tão forte e marcante na minha vida junto com ele, né? E nós seguimos falando de Bento XVI e de Roma vamos a Brasília, porque lá nós temos mais informações da celebração realizada hoje em sufrágio da alma do Papa Emérito. Boa noite, Liana Nunes. Boa noite a todos que nos acompanham. A celebração ocorreu no início da tarde na Catedral de Brasília. Quem presidiu a missa foi o núncio apostólico Dom Giambattista de Quatro. Em comunhão com o Vaticano, a Igreja no Brasil se reuniu para prestar homenagens a Bento XVI. A cerimônia teve início pouco depois do meio-dia, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na capital federal. A celebração contou com a presença de autoridades políticas que acompanharam o pontificado de Bento XVI. A embaixadora da República Dominicana no Brasil, Patrícia Villegas de Jorge, afirmou que o religioso ensinou sobre o amor à Igreja. O Papa Benedicto foi um lutador em contra do relativismo, que é a maior das heresias, do modernismo que o mundo está querendo introduzir na Igreja Católica. Na capital do país, a presença do cardeal Dom João Braz de Avis e do núncio apostólico Dom Giambattista de Quatro mostrou o carinho e a admiração de toda a Igreja por Bento XVI, grande comunicador do Evangelho e da doutrina cristã. Dom João Braz de Avis afirmou que a fidelidade de Bento XVI é um testemunho para os católicos. Dele nós podemos ter digamos assim, a figura de um cristão que viveu bem, a figura de Pedro que nos deu segurança. E eu penso que esse é o caminho da igreja. Quando nós todos nos desarmamos diante do Evangelho, então nós acertamos mais. Para a embaixadora, sua partida marca uma etapa de muitas lutas enfrentadas pela igreja e pelos fiéis em relação à vivência da radicalidade do Evangelho. A morte dele marca uma etapa da igreja grandiosa, gloriosa e triunfante para todos aqueles que queremos que nossa igreja permaneça e como agora permanece na rectitude do Evangelho. Para o cardeal, os santos são figuras que, em meio às lutas da vida, podem inspirar os cristãos a manter os pés firmes na caminhada da fé. Nós precisamos olhar para esses grandes homens que passaram por tempestades muito mais fortes que as nossas e souberam manter o caminho correto. A ex-senadora Simone Tebet assumiu hoje o Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós vamos chamar novamente Liana Nunes em Brasília para mais informações. Liana. De volta aqui de Brasília e é isso, viu?
Simone Tebet apoiou Lula no segundo turno e a participação dela no governo foi muito negociada, assim como a da ex-senadora Marina Silva. Na cerimônia, Simone Tebet admitiu divergências nas pautas econômicas do governo, mas disse que vai trabalhar em sintonia com o Ministério da Fazenda. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. E o primeiro encontro entre integrantes do governo já está marcado. A primeira reunião ministerial deve acontecer no Palácio do Planalto amanhã de manhã. Lula vai receber os 37 ministros e alinhar o discurso. Também nesta quarta-feira tomou posse a ministra do Esporte, Ana Moser. A medalhista olímpica pela seleção brasileira de voleibol feminino disse que vai promover uma revolução no esporte brasileiro. Revolução do esporte na educação, uma revolução do esporte na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e atividade física na vida de todos e de todas os brasileiros. E também desenvolver o esporte amador. 15 anos depois de deixar o governo, Marina Silva voltou ao Palácio do Planalto e foi empossada ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Marina tem uma trajetória de ativismo ambiental e, desde a campanha eleitoral, era cogitada para o cargo. No discurso de posse, ela anunciou a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática. A autarquia terá como um dos principais objetivos o combate ao desmatamento. O maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. Ainda sobre o novo governo, o presidente Lula cumpriu hoje a agenda no Palácio do Planalto com reuniões e despachos de alguns ministros. Para este mês, a presidência divulgou que o chefe de Estado vai realizar viagens oficiais à Argentina, Portugal e China. A Casa Civil também informou que já está agendada para o dia 27 de janeiro a primeira reunião com todos os governadores, com o objetivo de aumentar a capilaridade das políticas de governo e engajamento na implementação de políticas públicas. Vamos falar de educação, porque um grupo de alunos de uma escola pública de Sergipe ganhou a oportunidade de estudar música e cantar em coral. E a participação das instituições tem valor excepcional na formação e no desenvolvimento das crianças, que além de fazer amigos, podem realizar o sonho de musicalizar a vida até a idade adulta. Quero ver o amor nascer, mas cada... Sara aprendeu a cantar aqui no Coral dos Canarinhos de Sergipe, talento desenvolvido na convivência com outras crianças. Até a entrevista, ela preferiu cantar. Nem precisa perguntar o que ela quer ser quando crescer. Pra você. A história da Sara é parecida com a de outras crianças. Todos são alunos de escolas públicas. O Instituto Canarinhos de Sergipe já completou 23 anos e nessa convivência, crianças de bairros diferentes, todos oriundos de escola pública, eles vão transformando, modificando a sua personalidade, se tornando pessoas mais sociáveis. Muitas crianças que eu conversei aqui chegavam muito tímidas, mudaram completamente. Foi o caso do Saulo, que chegou com 8 anos de idade. Comecei a me socializar mais, tanto na questão do colégio como aqui. Foi um aprendizado muito bom para mim. Foi muita coisa, me ensinou muita coisa. Me ensinou a socializar tanto com a minha família, muito, e tanto com meus colegas. O coral é a porta de entrada para o mundo da música aqui nos Canarinhos. Mas o maestro já tem outros serviços também. Temos também alguns alunos que fazem parte da Orquestra Popular Vila Lobos. Então, nós temos um grupo de violinos, violoncelos, flautas. Então, a partir daqui, o início no Coral Canarinhos de Aracaju,
Nicole conta que a música tem sido fundamental no seu dia a dia. Eu me sinto muito bem quando eu começo a cantar, sabe? Senti um alívio muito bom quando você começa a cantar, principalmente quando canta sozinho, você sente uma felicidade, sabe? O período de férias está aí e quem não viajou procura opções para esse tempo de descanso. Em São Paulo, o museu une lazer e preservação ambiental. Elane Gomes está na capital paulista e traz mais informações para a gente. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês também. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Aqui na capital paulista, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo possui um dos maiores acervos da América Latina e está com exposição fixa de uma das maiores coleções da fauna brasileira. Com mais de 10 milhões de exemplares preservados, o museu é detentor de um dos mais importantes acervos zoológicos da América Latina. E é uma instituição que responde pela pesquisa, pela produção de conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. Além disso, ela também faz um papel muito importante em disseminar esse conhecimento através das suas atividades de comunicação, as exposições e as ações educativas também. O Museu de Zoologia da USP está com entrada franca. O grande destaque é essa exposição, que apresenta uma das maiores coleções da fauna brasileira. A nossa exposição de longa duração, que é a exposição Biodiversidade, Conhecer para Preservar, que é uma mostra que trata do tema da diversidade da fauna brasileira, principalmente, Hoje, na nossa galeria, nós temos aproximadamente 1.000 exemplares de fauna do Brasil e também de outras partes do mundo em exibição. O jovem Lucas veio com a família da cidade de Americana, no interior de São Paulo, para visitar o museu. A gente só fica na imaginação do tamanho de como que é. E aqui a gente tem a experiência de ver de verdade as características e todos os detalhes dos animais. Já a Rebeca aproveitou as férias para levar as crianças para passear. A experiência está sendo incrível, é muito real, é algo muito gostoso assim, de conhecer. Indico para todo mundo vir, que vale muito a pena. O museu está localizado na zona sul da capital. No período de férias haverá uma programação especial. A única exigência é o uso de máscara. Todas gratuitas, nenhuma delas requer inscrição. E essas atividades incluem atividades lúdicas, jogos, exibições de documentários. E o público pode ter acesso a tudo isso de quarta a domingo, a partir das 10 da manhã e até às 5 da tarde. E neste mês, uma campanha chama a atenção da sociedade para a saúde mental. A ideia é aproveitar o primeiro mês do ano para ajudar as pessoas a refletirem sobre o sentido da própria vida. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Com o propósito de despertar a população para os cuidados com a saúde mental, foi criada a campanha Janeiro Branco, por um instituto que leva o mesmo nome. A vida pede equilíbrio é o tema do movimento nesse ano. O Janeiro Branco é muito importante porque ele faz esse ponto de alerta para a saúde mental, não só para quem está adoecido, mas também para a gente ter uma prevenção em relação à saúde mental. O que a gente pode fazer na nossa prática positiva, ter uma qualidade de vida, ter um hobby ou ter um momento de distração. Para este psicólogo, uma tarefa muito importante do amigo ou familiar que nota alguém com sintomas depressivos é oferecer ajuda profissional. Respeitar esse espaço da pessoa, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa muito proativa na ajuda, de mesmo assim tentar levar a pessoa, mesmo assim insistir que ela busque uma ajuda primeiro com um médico psiquiatra para auxiliar com algum medicamento, junto com uma psicoterapia. Além do atendimento médico especializado, a fé também é um importante auxílio para a superação dos desafios que os transtornos mentais podem trazer. Há um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que ter uma religiosidade e praticar uma fé é fator de proteção à saúde mental. Ter vida de oração faz com que a gente se relacione com o Senhor. E isto nos livra de alguns sintomas de transtornos mentais.
Segundo o padre Lício, fundador do Instituto Influir, que oferece ajuda médica e religiosa online para a saúde mental, a direção espiritual pode auxiliar nesse processo. Na saúde mental, a alma dói. É a alma que dói. E por isso que é importante o trabalho do psicólogo e do psiquiatra, e por isso que é importantíssimo também o padre que trabalhe na direção espiritual, para ajudar a pessoa, do ponto de vista espiritual, a lidar com as suas dores de alma. Bom, eu fico por aqui, mas amanhã, por volta das 9h30 da manhã, tem informações direto daqui de São Paulo. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Boa noite para vocês também aí no estúdio, em Cachoeira Paulista. Segue com vocês agora. Obrigado, Elane. Bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Em meio aos desafios na saúde pública, um bom exemplo de humanização e tecnologia aliada, melhora no atendimento, pode ser visto em Curitiba. Considerado o berço da pediatria paranaense, uma instituição centenária, salva vidas e colabora para a realização de finais felizes ao longo desse tempo. Luna, de 7 anos, é de Paraipaba, no Ceará. Foi diagnosticada com uma doença rara que afeta as células do sistema imunológico. Um transplante de medula óssea aumenta a chance de cura. Ao passar pelo procedimento em Curitiba, no ano de 2022, pôde escrever um final feliz. É muito difícil a gente passar por uma situação dessa, um diagnóstico desse, né? E a gente ter uma força, assim, é muito difícil. Principalmente pelos médicos, eles me dão uma força maior. Eles abraçam mesmo a causa, assim, eles tratam a gente como fosse da família. Saúde, desafio para a gestão pública de qualquer cidade, estado ou país. Um hospital pediátrico do Brasil é um dos 150 melhores do mundo. No Pequeno Príncipe, tudo começa no acolhimento. A gente sempre diz que, independente daquilo que a gente faz na instituição, se é direto com o paciente, o atendimento direto com o paciente, ou aquele colaborador que está lá, operacional, que é da higiene, ele também contribui para que aquele nosso paciente saia satisfeito e com saúde da instituição. Em plena pandemia, foram realizados mais de 200 mil atendimentos e pelo menos 14.700 procedimentos cirúrgicos. A gente sempre tem em mente a necessidade de levar a quem não pode, ou seja, não é só levar a novidade para quem pode pagar por ela. E a relação do rei do futebol com o hospital? O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe era o único projeto social do mundo autorizado a utilizar seu nome. São mais de 100 estudos realizados em 7 linhas de pesquisa, com o objetivo de buscar avanços para cuidar da saúde infanto-juvenil. Pelé, eternizado no coração do povo, também representa um gol de placa quando o assunto é salvar vidas. O legado do 10º gol, quando Pelé aponta para a necessidade de cuidar das crianças, está muito aqui. Porque aqui nós fazemos isso há mais de 100 anos e assim continuaremos com essa responsabilidade associada ao legado do rei. A pequena Luna será acompanhada em consultas mensais de controle. Tudo isso graças à dedicação de profissionais que atuam a serviço da vida. Tem uma nova história, né? Ela vai poder brincar, vai poder abraçar as pessoas que ela ama, coisa que ela não podia, que tinha que ficar em isolamento. Mas muita gratidão mesmo. Vou voltar com vitória na mão, né? Com o meu milagre. Que trabalho maravilhoso realizado por este hospital pediátrico, né? Olha, chegou o momento de saber como vai ficar o tempo nesta primeira sexta-feira de janeiro. E a gente vai falar com a Yara. Pelo visto, a chuva ainda é persistente no país. É isso mesmo, Yara? Boa noite. Chove sobre diversas áreas, é exatamente isso. Boa noite para vocês e a você que acompanha o Canção Nova Notícias. Os temporais continuam sobre esta parte mais escura, do Amazonas ao Rio de Janeiro. O motivo? Influência de algumas alterações climáticas que atuam no país. No norte e centro-oeste, dia nublado e chuva expressiva, principalmente pelo sul do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, centro-norte do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Aqui no sudeste, a frente fria que se deslocou do sul na terça-feira deixa o tempo mais instável.
Chove muito em quantidade, que equivale a 60 milímetros no interior de Minas Gerais e 40 na região litorânea do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Cuiabá estará com máxima de 27 graus. Outras capitais com a tarde mais quente serão Manaus e São Luís com 31 graus. As manhãs começam mais fresquinhas. 19 graus em Belo Horizonte e 17 em Campo Grande. E os paulistanos terão aquela sensação de frio durante o dia na cidade de São Paulo. Máxima de 22 graus e mínima de 17. E no decorrer dos dias, a máxima não passa dos 26 graus. A chuva diminui, mas as temperaturas ficarão amenas. Volto com vocês. Padre Wagner Ferreira da Silva, missionário da comunidade Canção Nova, assumiu nesta quinta-feira a presidência da Fundação João Paulo II. Enquanto a chuva caía lá fora, uma missa era celebrada no local onde está sepultado o fundador da Canção Nova. Padre Jonas sempre fazia questão de começar todas as coisas em oração e tendo a oportunidade também de celebrar a Eucaristia. Seguindo os mesmos passos, os membros do Conselho da Fundação João Paulo II se reuniram para eleger o novo presidente. Como diretor executivo da Fundação João Paulo II, eu tenho toda essa responsabilidade de levar a dignidade, a confiança dos nossos sócios evangelizadores que confiam tanto nesta obra. Esse é um procedimento do Estatuto Social da instituição após o falecimento do presidente vitalício, Monsenhor Jonas Habib. O eleito foi Padre Wagner Ferreira. O mandato vai até 2026. Padre Jonas deixou um legado, mas ao mesmo tempo assim um testemunho de fé, um testemunho de liderança que me dá a serenidade de poder assumir essa função. Desde 1982, a Fundação João Paulo II é responsável por manter o sistema de comunicação e as obras sociais. É uma função que me dá a responsabilidade de levar adiante o legado do Padre Jonas, a missão da Canção Nova, que é evangelizar. Wellington Silva Jardim segue no cargo de vice-presidente e Felipe Jardim, diretor executivo. Responsabilidade de levar todo o trabalho que o Monsenhor Jonas Habib fez, que lá do céu tenho certeza que ele continuará intercedendo por nós, não esquecer de tudo aquilo que ele nos ensinou, que é levar a palavra de Deus por tudo isso que ele conquistou através dos meios de comunicação. Parabéns ao Padre Wagner Ferreira e aos membros da diretoria. Que seja um tempo frutuoso. Uma das ações da Canção Nova é promover a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras. Este gesto nos fortalece na caminhada diária, nos ajuda a avançar na fé e na prática cristã, seguindo os ensinamentos de Cristo. Faça a leitura da palavra diariamente e acompanhe a programação Canção Nova, que evangeliza 24 horas por dia. Graças a você, sócio benfeitor, estamos com 15% na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Conheça mais e faça parte da família Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Sorriso no rosto, ministério contagiante. Duas das diversas definições atribuídas a Monsenhor Jonas Habib. Na segunda reportagem da nossa equipe em Belo Horizonte, o testemunho de um padre que em sua comunidade tem a responsabilidade de evangelizar pelo exemplo do fundador da Canção Nova. O sacerdote ordenado há 24 anos também conheceu o fundador da Canção Nova por meio de uma experiência de oração no início dos anos de 1980. Duas coisas me marcaram muito, né? Primeiro, a intimidade dele com Deus. E uma coisa que naquela época, com todo respeito aos irmãos hoje sacerdócio, a forma como ele versava da Sagrada Escritura com quem realmente tinha intimidade com a Bíblia. Em vários outros momentos, Padre Gilson pôde acompanhar de perto as pregações, no Retiro Nacional para Seminaristas da Renovação Carismática ou nos congressos estaduais da RCC em Minas Gerais. Ele me fez crer que a obediência gera a providência.
se eu for obediente a Deus, eu não preciso temer nada não. Me lembro com carinho e busco isso para o meu ministério. Hoje, estando à frente de uma comunidade carismática, penso nisso o tempo inteiro. Um homem de oração, que teve um amor e zelo marcantes pelas Sagradas Escrituras. No acolhedor regaço paterno, seu olhar e sorriso aqueciam o coração e davam vida nova a cada pessoa. Sabe um homem que está sempre sorrindo? É Padre Jonas. Então eu acho que ele lança por terra aquela ideia de que o pregador ele tem que ser triste, acabrunhado. Não! Você vê, ele está sempre com aqueles dentões dele rindo assim. Isso é tão bom. A alegria sempre presente em seu rosto nunca foi por acaso. Guardava também uma mensagem. As perseguições são minhas. Agora a cara é dos outros. E eu não posso ter uma cara feia, só posso ter uma cara boa. Como diz o meu amigo Edson, só posso ter uma cara boa. Aliás, eu tenho que espelhar Jesus, e Jesus sorridente, Jesus que também sofre, mas Jesus acolhedor, né? Um Jesus pacífico, um Jesus que transmite paz, tem que transmitir pela minha cara. A minha cara é o meu melhor meio de comunicação. Na reportagem de amanhã, o testemunho de uma família que se tornou membro da comunidade Canção Nova. Antes de encerrar, olhamos para Bento XVI, que tinha como lema Cooperadores da Verdade, quando assumiu a Arquidiocese de Munique. O Papa alemão ensinou que a verdade não é algo pensado, mas uma pessoa, o Filho de Deus, e o amou até o fim. Veja na crônica de Lísia Costa com narração de Adilson Sabará. Jesus, eu te amo. Assim, Joseph Ratzinger, aos 95 anos de idade, se despediu desta terra e saudou o céu. E não podia ser diferente. O humilde servo da vinha do Senhor confirmou, com suas últimas palavras, o centro de toda a sua vida e missão, o amor a Jesus Cristo. Em sua última carta, publicada em fevereiro de 2022, os ensinamentos do maior teólogo dos nossos tempos tocavam o ponto alto da fé, a vida eterna. Com um reconhecimento de seus limites e erros, Bento XVI expressou uma verdade libertadora. Maior do que tudo é Jesus, que além de ser um justo juiz, é o amigo fiel. Em uma única página, encheu o coração dos que creem de esperança ao ver a sua doce espera. Ser cristão me dá o conhecimento, mais que isso, a amizade com o juiz da minha vida e me permite atravessar a porta escura da morte com confiança. E no seu testemunho espiritual, nos entregou mais sobre o centro de seus estudos, sobre o motivo de ter se dedicado inteiramente ao serviço da fé. Recordou que muitas teorias caem, que estudos que pareciam consistentes se revelam depois insuficientes, mas permanece Jesus Cristo, que é realmente o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, o caminho que Joseph Ratzinger decidiu não só seguir, mas mapear através dos infinitos estudos e assim dar ao mundo livros que são verdadeiras bússolas. Jesus Cristo, a verdade que Joseph Ratzinger sempre buscou e do qual se tornou um fiel cooperador. Jesus Cristo, a vida, aqui na Terra, durante seus 95 anos, mas sobretudo a eterna, da qual escreveu, com a qual sonhou e disse: não me preparo para um fim, mas para um encontro. Jesus Cristo, o amor que Bento explicou ser a única forma e motivo pelo qual se faz teologia. A teologia, disse o grande teólogo, é verdadeira somente a partir do encontro com Cristo, porque nenhum sistema teológico pode subsistir se não for permeado pelo amor. Jesus, eu te amo, uma frase que resume uma vida. Os escritos, as catequeses, o pontificado e até mesmo o ato heróico da renúncia só tem sentido porque no coração de Bento XVI, acima de tudo, tinha o amor.
tinham amor. Bento XVI afirmou que amor e verdade são fontes de vida, são a vida. E uma vida sem amor não é vida, não é vida. Notícias da Igreja do Brasil e do Mundo você também confere em nosso Instagram, @CN Notícias. E complementamos com o ensinamento de Monsenhor Jonas Habib. Acostumei meu coração a confiar sempre e em tudo até o fim. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Paz para você.